Por que eu tenho que aprender a analisar processo minerário? Gente, analisar processo minerário é assim, é o básico para a gente que trabalha nessa área. Seja você consultor, seja você que trabalha para uma empresa, seja você investidor, seja você pesquisador, seja você minerador. Por quê? Porque, por exemplo, você vai negociar um direito minerário. A pessoa vem lá e te oferece um direito minerário, te passa. A primeira coisa que a gente pede é o número do processo. Ora, qual o número desse processo? Preciso analisar aqui, né? Então, por que você tem que aprender a analisar processo? Para negociar direitos minerários. Então, eu já vi algumas pessoas achando que aquele direito minerário estava regular, que poderia ser vendido ali, negociado, mas ele já não estava mais. Você não podia ali fazer aquela sessão, por exemplo, né? Ou então, como o Emanuel, conhecido como também português, né? Tá falando aqui, tem que saber isso para não ler fase requerimento de lavra e achar que já pode lavrar. Também tem isso, né? Bom, então, isso é uma coisa extremamente importante, extremamente importante. E aí, você tem que aprender isso. Bom, se você é consultora, eu não tenho o que falar, né? Você vai analisar esse processo para o seu cliente. Fala, olha, pode negociar, não pode negociar, pode negociar. No entanto, você tem que ficar com atenção por causa disso e disso e disso. Então, às vezes, o processo não pagou uma taxa. Então, você fala assim, ó, não tem essa taxa que não está paga. A gente paga ela, você negocia a área, mas tem que saber que vai vir uma multa, por exemplo. Então, isso é extremamente importante na avaliação de ativos. Também não adianta, né, digamos assim, você ter lá uma reserva se você não tem um processo ali, se aquela área vai para disponibilidade. Você não vai conseguir vender aquilo ali, negociar ou comprar, se for o caso, se você não tiver um processo regular ali que você consiga negociar, tá? Outro motivo para aprender isso, prestação de serviço. Então, como é um processo administrativo, qualquer pessoa pode fazer a gestão e essa análise, tá? Desde que tenha um conhecimento para isso, ok? Os projetos, aí sim tem que ser feito por profissionais habilitados, né? Engenheiros de minas, geólogos e tudo mais, ok? Mas a gestão do processo, né? Você ir lá acompanhar o processo, analisar com base nos eventos e tudo mais, essa análise ela pode ser feita por qualquer pessoa. Júlio, não é só advogado? Não, porque é um processo administrativo. Se é um processo judicial, aí necessariamente você tem que ter um advogado acompanhando. Ah, então quer dizer que não precisa advogado no processo administrativo? Olha, eu não sou obrigado a ter, digamos assim, né? Mas você ter também, não só um engenheiro de minas, não só um geólogo especializado, mas também um advogado especializado nessa área é só vantagem, porque aí você vai juntar o conhecimento aí de todos esses profissionais para a melhor gestão do seu processo, tá? E aí, para quem é consultor ou quer ser consultor, tem que aprender análise de processo para quê? Para fazer o serviço de análise e acompanhamento. Então, por exemplo, aconteceu algo tem umas 2 semanas, a pessoa entrou em contato comigo, queria que eu analisasse uns processos para ela. Fiz a consultoria, analisei os processos e tudo mais. E aí, a partir desse trabalho que eu fiz inicial de análise desses processos, a gente falou assim, não, eu preciso de alguém que acompanhe. Eu falei, bom, eu faço o acompanhamento também, né? Então, quer dizer, se eu também não tivesse feito um bom trabalho de análise desses processos, né, eu que sou prestadora de serviço, eu não teria a oportunidade de prestar também o serviço de acompanhamento. Então, isso aqui é muito importante, principalmente para quem trabalha com consultoria. E se você trabalha para uma empresa, como eu já trabalhei, né? Você é lá funcionário de uma empresa, como eu já fui, é muito importante também, porque quando a empresa, né, tentar negociar algum ativo, algum direito minerário, você vai ser a pessoa responsável por falar assim: olha, essa área aqui já caiu, por exemplo. A gente usa esse termo, né? Já caiu. Então, amanhã a gente vai ver melhor isso. Essa área aqui já caiu, ou não, essa área aqui você consegue negociar, tá? Essa área aqui a gente usa. Depois vocês me falam aí quem é das antigas se ainda usa esse termo. A gente costumava usar o termo, falava se essa área estava quente. Mandava assim, Julieta, analisa essa área, vê se essa área está quente. O que isso quer dizer? Que a gente usava esse termo. Quer saber se a área estava regular. Essa área está quente, ou seja, eu posso negociar essa área? Se eu quiser comprar essa área aqui, eu posso? Ou essa área já caiu, né? A gente usava aí, depois vocês me falam se vocês conheciam esse termo, se a área está quente,
Esse termo aí, se a área está quente, tá? Então, continuando, né? Esse serviço de análise e acompanhamento. A análise também dos processos é importante para a gente identificar oportunidades também para prestação de serviço, né? Para quem trabalha com consultoria. E identificar essas oportunidades e também o próprio serviço de acompanhamento, que é uma análise olhando o processo, não do ponto de vista se eu quero fazer ou não um requerimento, mas do ponto de vista assim, olha, eu estou cuidando deste processo. O que eu tenho que olhar aqui? Então, aprender a analisar um processo minerário corretamente não é só para você identificar oportunidade para prestação de serviço ou então oportunidades para requerimentos, né? É para você também fazer um bom acompanhamento ali daquele processo minerário se você for contratado para isso, né? Outra coisa importante, então, eu já fiz várias análises de processo para superficiário, porque às vezes a pessoa descobre ali essa questão de processos e não tinha conhecimento, né, de mineração, e aí ela olha lá, vê que tem um processo na propriedade dela, mas não sabe analisar aquele processo, né? Sabe, às vezes, até ver o nome de quem que tá e tudo mais, mas não sabe se aquele processo já caiu, se aquele processo está quente. Então, isso também é extremamente importante. Já fiz várias análises assim também para superficiários, tá? E bom, e do que a gente precisa para analisar os processos minerários, tá? Depende do tipo de análise. A gente vai ver que eu separei aqui alguns tipos de análise, dependendo das informações que a gente tem em mãos e do nosso objetivo com aquela análise. Então, agora no slide anterior, eu já falei, olha, é importante para isso, para isso, para isso. Qual que é o meu objetivo analisando esse processo? É um processo que eu faço o acompanhamento, que eu tenho que olhar prazo e obrigação, ou é um processo que um cliente mandou para eu olhar para saber se a área está livre para fazer o requerimento, né? Então, existe aí alguns tipos de análise. Então, do que eu preciso para analisar esses processos? Primeiro, depende do tipo de análise. Mas, basicamente, a gente vai utilizar os sistemas da ANM. Dependendo do que você tiver que analisar, a gente não vai falar disso nessa aula, não tem nem como, né? Nesse mini curso, você vai ter que ter acesso aos autos do processo, né? Tanto físico como digital. Mas também é uma forma de análise um pouco mais aprofundada, tá? Digamos assim. E também você precisa, para analisar os processos, conhecer prazos, normas, obrigações, essa história toda. Mas aí o que eu fiz? Eu trouxe, tanto na aula de amanhã como na aula de quarta-feira, um esquema bem legal, assim, que vai ajudar bastante nessa questão de análise de área, se está livre ou vai para disponibilidade. Por isso que eu falei que é um conteúdo inédito, eu nunca vi esse conteúdo ser passado dessa forma, tá? E também na questão de prazos e obrigações. Então, é disso que você precisa para analisar os processos minerários. E agora, para finalizar a nossa aula, né, antes da aula de amanhã, a gente vai falar um pouco das formas de análise. Lembra que eu falei, depende da forma que você vai analisar aquela história toda? Quais são as formas de análise? Então, eu chamei, foi o nome que eu dei, tá? Creio que nem ficou tão bom assim esses nomes, mas enfim. Foi o que eu consegui aqui para aula, tá? Então, quais são as duas formas de análise que eu chamei? A análise com dados públicos e a análise com autos integrais do processo, que já vai ser aquela análise bem mais aprofundada, que você vai ler lá os autos e tudo mais, ok? O foco aqui é essa análise com dados públicos, utilizando principalmente o cadastro mineiro e o SEI, tá? Isso a gente precisa aqui para diferenciar o que a gente está aprendendo aqui no nosso mini curso. E ainda, né, além desse tipo de análise com base nas informações que eu tenho, então beleza, eu coloquei aqui dois tipos, né? Essa aqui é com base nas informações de que disponho. Disponho apenas de dados públicos. Vou fazer essa análise aqui, consigo analisar como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Não, já é uma outra análise, Júlia, que a gente vai fazer. Tem que analisar todos os autos do processo. Então, a gente faz essa análise aí dos autos integrais do processo, tá? Essa análise, ela é dividida com base, principalmente nas informações de que disponho e também do meu objetivo, mas principalmente com base nas informações de que disponho, tá? E, além disso, né, desse tipo de análise, tem a outra forma que eu dividi, digamos assim, que depende do seu objetivo da análise diária. Antes de analisar qualquer área, tá? Antes de analisar qualquer área,
você tem que ter em mente qual o seu objetivo com aquela análise. Tudo que você vai fazer na sua vida, né? Ou deveria, pelo menos, principalmente no âmbito profissional, é falar: por que estou fazendo isso? Por que estou fazendo isso? Analise. Gente, toda vez que alguém chegou para mim e falou assim: analise esse processo. Aí eu falo: para quê? Como para quê? Para quê? Você quer que eu analise esse processo para você saber se você pode comprar? Você quer que eu analise esse processo porque você é um superficiário e quer saber a situação dessas áreas que estão aí na sua propriedade? Você quer que eu analise esse processo porque eu vou gerar um relatório para você saber prazos e obrigações? Então, veja, você tem que saber com qual objetivo você está fazendo aquilo lá. Você tem que ter em mente qual o objetivo para você fazer uma melhor análise. Todas as vezes em que a época que trabalhava para uma empresa, né, que era funcionária, e todas as vezes em que eu analisei processos em consultorias para clientes e tudo mais, eu nunca analisei um processo sem saber qual era o objetivo. Não que eu vou deixar alguma coisa ou outra de lado, mas, por exemplo, estou analisando um processo porque teve aqui uma exigência. Não tem que analisar se ela está livre ou vai para disponibilidade. Não é o caso aqui, você entende? Então, a gente só consegue fazer uma boa análise tendo isso em mente. E não é só uma boa análise, mas entregando uma boa análise. É diferente eu analisar um processo para saber se eu vou fazer ali um requerimento, que eu preciso dessa análise. Está livre ou não está? Acabou. É isso que eu preciso. É diferente de eu fazer uma análise para alguém falar assim, ó, chega para mim a pessoa, Júlia, eu tenho esses 10 processos que estão no meu nome, quero que você acompanhe para mim. É diferente. Então, formas de análise. E aí, gente, eu coloquei aqui 4 formas que dá para você analisar um processo minerário. E aí eu coloquei análise quanto ao requerimento. O que isso quer dizer? Que é aquela nossa querida análise que faremos na aula de amanhã, que é para saber se uma área está livre ou vai para disponibilidade. Então, eu chamei analisar quanto à possibilidade de um requerimento, né? Digamos assim. A outra análise, eu chamei análise de situação. A análise de situação, a gente faz junto com a de requerimento e junto também com a de prazos e obrigações. Essa análise de situação é para a gente analisar basicamente se o processo está regular ou irregular. Então, por exemplo, já teve caso de chegar cliente com muito processo, ó, Júlia, agora eu quero que você cuide dos meus processos. Beleza, traz para cá que eu cuido deles. E deu ter que fazer essa análise para falar assim, fulano, lembra aqueles 10 processos que você me passou? 2 você perdeu. Aí, enfim, pode ter sido prazo, né? Geralmente é prazo, né? Vários motivos. E aí é uma análise que eu chamo análise de situação. Olha, esse processo está regular, você tem aqui, logicamente, prazos e obrigações, mas ele está regular, ou é um processo que não, um processo que já caiu, né, por assim dizer. O outro tipo de análise, que eu chamo de análise de prazos e obrigações, o que é esse tipo de análise? É eu pegar um processo, olhar para ele e saber dizer assim, olha, esse processo está com alvará de pesquisa, então quais são os prazos que eu tenho que cumprir nele? Eu tenho que comunicar em de pesquisa, eu tenho que pagar a taxa, eu tenho que apresentar relatório. Quais são as obrigações que eu tenho? Eu tenho que comunicar nova substância se eu achar nova substância, por exemplo. Então, esse é o outro tipo de análise que eu chamei, que é uma análise quanto a prazos e obrigações. E por fim, eu coloquei aqui, só para você saber que existe esse tipo de análise, que eu chamei de análise de viabilidade locacional. O que é isso? Bom, tem vídeo no YouTube que eu falo disso também. Às vezes a pessoa olha uma área lá, nossa, essa área aqui tá toda livre. Depois falem aí para mim quem já passou por isso. Aí eu vi aqui, tá livre. Aí eu falo, tá, me passa esse ponto aí para eu olhar para ver se tá livre. A hora que eu vou ver, não tem nenhum processo ali, porque aquele local tá numa unidade de conservação de uso integral, que não é permitida atividade de mineração. Você entende? Então, além dessa análise, né, para saber se está livre, vai para disponibilidade, quando eu quero fazer um requerimento, além dessa análise, né, de um processo que eu vou acompanhar, ou mesmo fazer um relatório de situação, né, inclusive ensino os alunos no curso a fazer esse serviço, né, de relatório de situação de processos minerários. Além disso, existe um outro tipo de análise, que é a que eu chamei, né, de análise de viabilidade locacional, só para você ter em mente que existe isso também, que você pode colocar isso no seu escopo de trabalho, que você também tem que fazer quando você vai fazer um requerimento. E aí, como aplicar esses conhecimentos, Júlio? Bem,
como eu já disse, né, o próprio serviço de análise de processo, o próprio serviço de acompanhamento de direitos minerários. Se você é dono de um direito minerário, você tem que acompanhar. Você vai aplicar esse conhecimento antes de fazer requerimento, para não correr o risco de fazer requerimento, a área está onerada e você gastar dinheiro à toa. Você precisa desse tipo de conhecimento para você negociar direitos minerários, um que você queira comprar ou que você queira vender. Você precisa desse tipo de conhecimento. E eu coloquei aqui também consultoria para superficiário, ou se você for um superficiário, né, você precisa também ter esse conhecimento, saber analisar esse processo para você dar assistência a esse superficiário, ou caso você seja esse superficiário, caso você queira fazer você mesmo, ok? E eu trouxe 2 exemplos aí mais uma vez. São informações públicas, processos escolhidos ao acaso, tá? Para ficar claro aqui, com fins extremamente didáticos. Então, eu peguei isso aqui, eu acho que é de hoje. Julie, me dá um exemplo aí, por que é importante a análise de processo minerário, acompanhamento de processo minerário. Olha o tanto de multa que não saiu por causa de uma obrigação simples. Uma simples obrigação, um simples requerimento no processo que a gente faz em 15 minutos. Olha só, o que é isso? Falta de acompanhamento de processo. Assim, não posso julgar cada área específica, mas assim, me leva a crer que isso aqui, né, corrigindo aí o que eu disse, me leva a crer que o que eu vi aqui é uma falta de, provavelmente, de acompanhamento de processo, que levou ali a um auto de infração e uma multa. Um outro exemplo que eu peguei lá hoje no Diário Oficial da União, um indeferimento de requerimento de licenciamento. Eu não fui no SEI, não fui olhar no SEI, nada não, tá? Mas pelo despacho, pela publicação, está falando que é uma área onerada. Então, provavelmente, não conferi, tá, gente? Mas provavelmente o quê? Fizeram um requerimento, a área não estava livre, e aí fizeram um requerimento, digamos assim, à toa. Porque a área não estava livre. Então, veja você hoje. Gente, eu abri o Diário Oficial da União e, assim, rapidamente, não demorou 5 minutos para eu pegar esses 2 exemplos, para eu provar para você a importância de você saber isso daqui. Bom, e agora? Isso aqui eu já falei, né? Porque você entendeu o que você está fazendo, né? Já falei sobre isso, não vou me estender. Qual é o objetivo, né? Você está analisando para fazer um serviço, você está analisando para fazer um requerimento, você está analisando para fazer um orçamento, coisa que eu já fiz várias vezes, que eu faço diariamente. Você está analisando o processo para negociar, você está analisando o processo para superficiário, né, para dono de terra. Então, sempre entenda, pare e pense no que você está fazendo. Não é analise esse processo aí, é para que, Júlia, quero que você analise porque eu quero ver se está livre para fazer um requerimento. Ok. Júlia, eu quero que você analise porque me ofereceram essa área, estou interessado, quero comprar, ver se o direito minerário está ok. Beleza. Júlia, eu quero que você analise porque eu quero vender esse direito minerário e eu tenho que ver se está ok. Júlia, eu quero que você analise porque eu quero arrendar. Então, sempre entenda, pense sobre o que você está fazendo, né? O motivo ali pelo qual você está analisando esse processo. E aqui, basicamente, um passo a passo, que é o que eu já mostrei na aula, né? Mas coloquei aqui de forma esquematizada, que é basicamente, a gente olha geralmente o cadastro mineiro, a gente, dependendo da informação ali, vai conferindo no Diário Oficial da União, principalmente se desconfia de alguma coisa, que foi o exemplo da sessão que eu falei mais cedo, e a gente abre lá também o SEI, vê o andamento, vê os documentos, e a gente vai conseguindo fazer melhor essa análise. E, em alguns casos, se precisar olhar aí, então, o SIGMINI.